A história baseia-se em um drama romântico e familiar com elementos de superação e redenção. O enredo gira em torno de Lucas, um jovem marcado pela violência doméstica de seu pai, que busca nas artes marciais uma forma de proteção. Ele se apaixona por Mariana, uma jovem um ano mais velha. O conflito central se desenvolve através de um triângulo amoroso com Rafael, um rival maduro e bem-sucedido, e as barreiras socioeconômicas impostas pela família de Mariana. O clímax ocorre quando as escolhas erradas do destino se chocam com a persistência de Lucas, gerando reviravoltas emocionais e traições antes da reconciliação final. Personagens e papéis. Lucas Oliveira, protagonista, jovem resiliente, inicialmente rude e traumatizado pela agressividade do pai, determinado a proteger a família. Ele evolui de um estudante problemático para um médico dedicado. Mariana Silva, par romântico, jovem doce, amante de animais e flores, dividida entre as expectativas familiares e o amor verdadeiro por Lucas. Rafael Costa, rival, vizinho e colega de classe idealizado pelos pais, inteligente e maduro, que disputa o amor de Mariana e depois se casa com a irmã de Lucas. Beatriz Silva, irmã de Lucas, jovem brilhante dedicada aos estudos que atua como confidente e elo de ligação entre os personagens, terminando ao lado de Rafael. Ele se depara com um sentimento avassalador ao avistar Mariana pela primeira vez no pátio. Ele tenta encontrar formas de se aproximar de Mariana enquanto esconde suas fraquezas. Íntima, e desperta a fúria silenciosa de seu rival. Ele encontra um bilhete secreto que ameaça suas esperanças. Detalhado para conquistar o apoio dos pais de Mariana, Lucas aproveita as oportunidades de passeios para se manter por perto. Impressionar a jovem, sentimentos de Mariana, e recebe uma resposta ambígua, temporariamente, e focar de forma obsessiva nos estudos. Ele abandona seu presente e se isola completamente do mundo, com a presença inesperada de testemunhas, lágrimas e uma promessa mútua de espera. Lucas descobre uma nova perspectiva sobre a vida de Rafael. Lucas enfrenta o peso de sua falta de perspectiva financeira. O casamento ocorre sob uma atmosfera de profunda tristeza oculta. Finalmente reconquista o amor de sua vida. Um estrondo violento ecoou pela cozinha quando a mesa de madeira foi arremessada contra a parede com extrema fúria, espalhando comida pelo chão. O agressor despejou insultos terríveis enquanto o jovem assistia tudo encolhido no canto da sala, sentindo as lágrimas de impotência queimarem seus olhos frios. Aquela cena de brutalidade doméstica se repetia quase todas as semanas naquela residência humilde, destruindo qualquer vestígio de paz na infância dos irmãos. O rapaz decidiu que não aceitaria mais aquela situação de submissão e fraqueza diante dos abusos diários que sua mãe e sua irmã mais velha sofriam. Ele caminhou a passos firmes até a saída dos fundos, determinado a buscar uma força que mudasse seu destino cruel nas ruas escuras daquele vilarejo. Essa determinação silenciosa impulsionou os passos de Lucas Oliveira, um jovem de 17 anos que carregava marcas profundas provocadas pela agressividade paterna. Ele decidiu procurar abrigo e ensinamentos na modesta academia de artes marciais, mantida por um antigo soldado veterano de guerra que residia na comunidade. O mestre vivia sozinho em uma casa antiga e oferecia lições de defesa pessoal para afastar os poucos jovens da região da criminalidade das ruas. Lucas Oliveira mergulhou nos treinamentos físicos com uma dedicação obsessiva, desferindo golpes violentos contra os sacos de areia até que suas mãos sangrassem. Ele não buscava medalhas ou reconhecimento público, mas sim a capacidade real de se erguer como um escudo intransponível para proteger sua família. Os dias de isolamento e sofrimento moldaram uma personalidade rígida e de poucas palavras no semblante cansado do jovem aprendiz de combate corporal. Ele evitava conversas fúteis com os outros alunos e preferia gastar suas horas livres ajudando o velho instrutor na manutenção daquela propriedade desgastada. A rotina consistia em limpar o pátio de terra batida, consertar lâmpadas queimadas e organizar os equipamentos antigos de musculação espalhados pelo galpão. O mestre admirava a postura firme daquele rapaz e frequentemente sorria ao comentar que gostaria de ter tido um filho com tamanha fibra moral. Essas palavras de afeto paternal faziam Lucas Oliveira desviar o olhar para esconder o choro discreto, lamentando a falta de amor em seu próprio lar.
A monotonia daquele ambiente rústico foi completamente quebrada em uma tarde ensolarada e ventilada de verão, quando 3 jovens cruzaram o portão principal. O som de risadas femininas ecoou pelo pátio de treinamento, fazendo com que todos os alunos interrompessem os exercícios para observar as novas visitantes. Lucas Oliveira desferia socos potentes contra a estrutura pesada de lona quando percebeu a agitação incomum dos outros rapazes que treinavam ali perto. Ele girou o corpo lentamente e limpou o suor da testa, direcionando sua atenção para a figura que se destacava na entrada do estabelecimento. Uma jovem caminhava de forma graciosa e se agachou com naturalidade para recolher o gato de estimação do mestre que brincava na... O vento forte daquela tarde soprou com intensidade e desfez o coque improvisado nos cabelos escuros daquela linda jovem misteriosa que sorria calmamente. Os fios longos se espalharam pelos ombros delicados, criando uma imagem que ficaria gravada de forma permanente na memória mais profunda do observador atento. Lucas Oliveira sentiu o impacto daquela visão, como se uma flecha invisível tivesse perfurado seu peito de maneira súbita, dificultando sua respiração ofegante. O mundo exterior pareceu desaparecer por alguns segundos quando os olhos da moça se voltaram na direção dele, estabelecendo um contato visual intenso. A beleza natural daquela recém-chegada desarmou instantaneamente a postura agressiva e defensiva que o jovem mantinha diante das pessoas ao seu redor. A garota se aproximou do grupo para fazer as apresentações formais e revelou que se chamava Mariana Silva, sendo 1 ano mais velha que o rapaz. Ela explicou que fora enviada pelos pais para praticar alguma atividade física que fortalecesse sua saúde fragilizada pelas constantes crises de asma. Mariana Silva exibia uma simpatia contagiante que cativou a todos os presentes, exceto Lucas Oliveira, que permanecia imóvel e calado devido à timidez repentina. A presença daquela jovem trouxe uma energia completamente nova para os treinos diários, despertando sentimentos que o rapaz jamais imaginou experimentar em sua vida. Ele percebeu que sua mente agora vagava constantemente em pensamentos sobre aquele sorriso doce que iluminava o pátio rústico de treinos. O comportamento do jovem mudou gradualmente nas semanas seguintes, tornando-o mais sociável e comunicativo com as pessoas que frequentavam a pequena academia local. Ele procurava desculpas para prolongar sua estadia no local apenas para observar os movimentos desajeitados de Mariana Silva durante as lições de esquiva. Lucas Oliveira sentia uma mistura de alegria e preocupação sempre que a jovem demonstrava dificuldades para desferir os golpes nos anteparos de couro. Ele começou a notar cada detalhe da rotina dela, desde o carinho dedicado aos animais até o hábito de ler livros sob as árvores. Uma rivalidade silenciosa começou a se desenhar no horizonte, quando outros rapazes também tentaram se aproximar daquela nova aluna da turma. A proximidade entre os dois aumentava sutilmente a cada treino compartilhado, embora Lucas Oliveira ainda mantivesse certa distância por medo de revelar seus sentimentos. Ele observava de longe quando Mariana Silva cuidava de uma roseira murcha que ficava perto do muro dos fundos da antiga propriedade do mestre. A dedicação da jovem fez com que os botões vermelhos florescessem em poucas semanas, transformando o visual daquele canto antes abandonado e cinzento. O rapaz decidiu secretamente aprender mais sobre jardinagem para ter um assunto em comum e conseguir puxar conversa de forma mais natural com ela. Ele passava as noites pesquisando sobre técnicas de cultivo em velhas revistas que encontrava perdidas pela casa de sua mãe. O destino parecia conspirar para criar momentos de aproximação entre os jovens, testando a capacidade de reação do tímido e obstinado praticante de artes. Em uma tarde de forte tempestade, os alunos se abrigaram sob a cobertura de zinco do galpão enquanto observavam a força torrencial das águas. Mariana Silva parecia inquieta por ter esquecido sua capa de chuva e olhava preocupada para sua bicicleta antiga estacionada perto do portão de ferro. Lucas Oliveira percebeu o desconforto da jovem e sentiu uma coragem repentina invadir seu coração, decidindo que aquela seria a oportunidade perfeita para agir. Ele caminhou na direção dela com passos firmes e estendeu seu próprio casaco impermeável, oferecendo proteção contra o frio que avançava. Mariana Silva aceitou o casaco impermeável com um aceno tímido de cabeça, envolvendo o tecido escuro ao redor de seus ombros trêmulos por causa do vento gelado da tempestade.
Lucas Oliveira permaneceu em silêncio ao lado dela sob a cobertura de zinco, observando as gotas pesadas de chuva colidirem contra o chão de terra batida do pátio externo. O silêncio prolongado entre os dois jovens criava uma atmosfera de expectativa contida, interrompida apenas pelo som das trovoadas que ecoavam ao longe pelas colinas do vilarejo. O rapaz sentia o coração bater com força no peito, consciente de que aquela era a maior aproximação que já havia alcançado com a garota desde a chegada dela. A calmaria do momento durou poucos minutos, sendo abruptamente interrompida pela aproximação de Rafael Costa, o aluno mais velho e o mais admirado daquela pequena academia. Ele caminhou em direção aos dois com passos firmes e um sorriso confiante no rosto, demonstrando uma familiaridade que incomodou profundamente o jovem Lucas Oliveira. Rafael Costa posicionou-se entre eles de maneira sutil e estendeu uma sombrinha grande, oferecendo um abrigo muito mais seguro e confortável para a jovem assustada. O recém-chegado elogiou a dedicação de Mariana Silva nos treinos e começou a puxar assunto sobre as matérias escolares da última semana de aulas. Lucas Oliveira sentiu uma onda de frustração e ciúme recair sobre si ao perceber sua própria incapacidade de competir com a eloquência daquele rapaz mais maduro. Ele deu um passo para trás e cruzou os braços, assumindo novamente sua postura defensiva e fechada enquanto assistia à conversa animada dos dois colegas. Rafael Costa era o legítimo exemplo de jovem exemplar na comunidade, sendo filho de funcionários públicos respeitados e dono de notas excelentes na escola. A disparidade socioeconômica e cultural entre os dois rapazes ficava evidente em cada palavra pronunciada ali, gerando um abismo invisível que Lucas Oliveira não sabia como cruzar. A jovem percebeu o isolamento do rapaz mais novo e tentou incluí-lo na conversa, perguntando sobre as técnicas de soco que ele praticava com tanta exaustão. Lucas Oliveira respondeu apenas com monossílabos e manteve os olhos fixos no chão, permitindo que o orgulho ferido guiasse suas reações infantis diante daquela situação. Rafael Costa aproveitou a oportunidade para demonstrar sua superioridade física e convidou o rival para uma breve demonstração de combate corporal no centro do tatame. O mestre veterano de guerra aproximou-se ao ouvir o desafio, incentivando os alunos a testarem seus reflexos e sua resistência de forma justa. Os dois oponentes caminharam até a área delimitada de combate sob o olhar atento e curioso de Mariana Silva e dos demais rapazes presentes no galpão. Lucas Oliveira cerrou os punhos com fúria contida, canalizando toda a frustração acumulada em sua vida familiar turbulenta para aquele embate físico contra o vizinho perfeito. O sinal do instrutor deu início ao confronto de treinamento, fazendo com que os lutadores se movimentassem em círculos com os braços erguidos em guarda. O jovem atacou primeiro com um soco direto na direção do peito do adversário, buscando impor sua força física bruta desde os segundos iniciais da luta. Rafael Costa demonstrou uma agilidade impressionante ao desviar do golpe com um movimento rápido de esquiva para o lado esquerdo do corpo. O lutador mais experiente aproveitou o desequilíbrio do rival e desferiu um contra-ataque preciso na linha de cintura de Lucas Oliveira, fazendo-o recuar alguns passos. A dor aguda fez o jovem perder o foco por um breve instante, mas a vergonha de falhar diante de Mariana Silva o impulsionou a continuar o ataque. Ele avançou novamente com as pernas trêmulas e desferiu uma sequência rápida de chutes baixos, tentando encontrar uma brecha na defesa sólida do oponente. O combate seguiu com intensidade crescente sob a cobertura barulhenta de zinco, enquanto a tempestade externa começava a diminuir de intensidade de forma gradual. Rafael Costa controlava o ritmo do confronto com inteligência tática, evitando o confronto direto de força e cansando o oponente mais jovem com fintas constantes. Lucas Oliveira respirava com dificuldade extrema e sentia o suor escorrer por seu rosto cansado, recusando-se a desistir daquela disputa de orgulho masculino. Ele reuniu suas últimas energias para um golpe final e avançou com os braços totalmente abertos, deixando sua própria guarda desprotegida diante do perigo iminente. Rafael Costa antecipou o movimento desesperado do rival e aplicou uma rasteira rápida e precisa, derrubando o jovem com violência sobre as placas de borracha. O estrondo da queda ecoou pelo galpão, seguido por um silêncio constrangedor que tomou conta de todos os espectadores daquela curta demonstração de força.
Lucas Oliveira permaneceu caído de costas por alguns segundos, encarando o teto de metal enquanto tentava recuperar o fôlego, perdido e conter as lágrimas de humilhação. Rafael Costa estendeu a mão para ajudar o colega a se levantar, exibindo um sorriso vitorioso que pareceu um insulto insuportável para o rapaz derrotado. O jovem recusou o apoio do vencedor com um empurrão ríspido e ergueu-se sozinho com dificuldade, limpando a poeira de suas calças de treino com as mãos trêmulas. Ele caminhou em direção ao canto do galpão sem olhar para trás, ignorando os chamados preocupados do velho mestre e os olhares de pena dos colegas. Mariana Silva aproximou-se dele com passos cautelosos, carregando o casaco impermeável que havia recebido no início daquela tarde chuvosa no vilarejo. A garota estendeu a vestimenta com delicadeza e tentou proferir palavras de consolo, mas Lucas Oliveira arrancou o objeto de suas mãos, com visível grosseria. A atitude impensada do rapaz assustou a jovem, que deu 2 passos para trás com os olhos arregalados e uma expressão de profunda mágoa no rosto. Lucas Oliveira percebeu o erro que havia cometido no mesmo instante, mas o orgulho ferido o impediu de pedir desculpas ou demonstrar qualquer arrependimento. Ele pegou sua mochila antiga e caminhou em direção à saída da academia, determinado a abandonar aquele ambiente que havia se transformado em um cenário de fracasso absoluto. O rapaz cruzou o portão de ferro sob a chuva fina que ainda caía, sentindo o peso da solidão esmagar seus pensamentos juvenis. A caminhada de volta para casa foi marcada pela amargura e pelo desejo intenso de desaparecer daquele vilarejo onde todos pareciam superiores a ele. Lucas Oliveira sabia que precisaria retornar ao seu lar destruído, onde a figura violenta de seu pai aguardava para despejar mais frustrações sobre a família. Ele apertou as alças da mochila contra os ombros e acelerou os passos pelas ruas desertas de terra batida, tentando afastar a imagem de Mariana Silva de sua mente. O jovem prometeu a si mesmo que encontraria uma forma de reverter aquela situação humilhante, mesmo que precisasse recorrer a métodos extremos de isolamento. O rapaz alcançou a entrada de sua residência humilde e hesitou por alguns instantes antes de girar a maçaneta enferrujada da porta principal da frente. Ele entrou silenciosamente no corredor escuro e tentou caminhar em direção ao seu quarto sem chamar a atenção dos moradores daquela casa tensa. Um som metálico repentino vindo da cozinha indicou que seu progenitor estava acordado e consumindo bebidas alcoólicas como fazia de costume nos finais de tarde. Lucas Oliveira congelou no lugar ao ouvir os passos pesados do homem se aproximarem pelo assoalho rangente de madeira escura da sala. O homem cambaleou até o corredor com uma garrafa de vidro quase vazia na mão direita, encarando o jovem com olhos avermelhados e cheios de desprezo alcoólico. Lucas Oliveira recuou instintivamente um passo, colando as costas contra a parede fria enquanto tentava controlar a respiração acelerada que denunciava seu pavor íntimo. O patriarca da família Oliveira soltou uma risada rústica e questionou o motivo da demora daquele rapaz fraco que parecia não servir para nada. A tensão familiar tomou conta do pequeno corredor escuro, abafando os sons externos da chuva que continuava a cair de maneira insistente sobre o telhado antigo. A intervenção da mãe de Lucas Oliveira ocorreu de forma rápida quando ela surgiu da cozinha, colocando-se silenciosamente entre o agressor e o filho, assustado. Ela pediu em voz baixa para que o marido retornasse ao quarto para descansar, recebendo em troca um empurrão ríspido que a fez colidir contra o armário de metal. O jovem fechou os punhos com força e sentiu uma onda de fúria misturada com impotência esmagar sua mente. Mas a lembrança da derrota recente no tatame o impediu de avançar. Ele engoliu o próprio choro e correu em direção ao seu quarto, trancando a porta de madeira com a chave reserva para se isolar do mundo. O rapaz desabou sobre a cama desfeita e encarou o teto desgastado por longas horas, permitindo que a amargura daquela tarde consumisse suas últimas forças físicas. Lucas Oliveira percebeu que a força bruta que tanto buscava nos treinos diários com o mestre veterano ainda era insuficiente para Punto Cadro resolver seus problemas reais. A imagem de Mariana Silva surgiu em seus pensamentos, intensificando a vergonha profunda por ter agido de maneira tão rude com a única pessoa que demonstrou preocupação genuína por ele. Ele prometeu a si mesmo que encontraria uma forma de se redimir com a garota,
mesmo que precisasse engolir seu orgulho ferido diante de todos. A oportunidade de redenção surgiu na semana seguinte, quando o sol forte de verão voltou a castigar as ruas de terra batida daquela pacata comunidade rural. Lucas Oliveira chegou mais cedo à academia e dedicou-se a limpar o pátio com uma energia renovada, tentando afastar os pensamentos negativos através do esforço físico contínuo. Ele erguia os olhos em direção ao portão principal a cada pequeno ruído, aguardando ansiosamente pela chegada das 3 jovens que costumavam alegrar o ambiente. O mestre percebeu a inquietação do aluno mais dedicado e sorriu discretamente, aconselhando o rapaz a manter a calma durante a execução dos exercícios. Mariana Silva cruzou o portão de ferro acompanhada por sua amiga inseparável, caminhando com a leveza habitual que sempre chamava a atenção dos rapazes locais. Ela carregava uma pequena bolsa de tecido e direcionou um olhar tímido na direção de Lucas Oliveira, demonstrando que o incidente da tempestade não havia destruído sua simpatia. O jovem sentiu o rosto queimar de vergonha e caminhou a passos lentos até a garota, segurando firme uma pequena flor que havia colhido no caminho para o treino. Ele estendeu o presente improvisado com as mãos trêmulas e murmurou um pedido de desculpa sincero pelas atitudes grosseiras do último encontro. A garota aceitou a flor com um sorriso radiante que desarmou instantaneamente toda a armadura defensiva que o jovem costumava ostentar diante das pessoas. Mariana Silva agradeceu o gesto gentil e confessou que compreendia a frustração dele após o combate exaustivo contra o experiente competidor Rafael Costa. A conversa fluiu de maneira natural e agradável entre os 2 jovens sob a sombra generosa de uma grande mangueira que ficava perto do tatame principal. Lucas Oliveira sentiu uma alegria genuína invadir seu peito ao perceber que a moça não guardava nenhum rancor de suas atitudes infantis da semana passada. A aproximação dos 2 começou a se repetir com frequência após o término de cada sessão de treinamento físico orientada pelo velho instrutor militar da comunidade. Lucas Oliveira oferecia carona em sua bicicleta antiga para Mariana Silva sempre que o caminho de volta coincidisse com os horários da rotina daquele rapaz antes solitário. Ele pedalava com cuidado extremo para evitar os buracos da via, enquanto a jovem segurava firmemente nas laterais do banco de ferro para manter o equilíbrio. De se tornar professora, ele percebeu que os traumas familiares e a agressividade paterna pareciam perder a força sempre que estava na presença daquela jovem encantadora do vilarejo. Uma conexão silenciosa e profunda começava a se estabelecer entre os corações daqueles 2 jovens de realidades tão distintas, despertando a ira contida dos rivais locais. Rafael Costa assistia de longe àquela evolução afetiva com um semblante sério e o clímax daquela semana de descobertas emocionais ocorreu durante uma tarde de quarta-feira, quando Lucas Oliveira decidiu levar a jovem até o mirante natural da região. Eles subiram a colina a passos lentos e sentaram-se sobre a relva verde para observar o pôr do sol que coloria o horizonte com tons alaranjados. Mariana Silva ajeitou os óculos de grau e olhou fixamente para o rapaz, perguntando em voz baixa o motivo de tanta dedicação em protegê-la das dificuldades cotidianas. O jovem engoliu em seco e percebeu que precisaria revelar suas fraquezas reais se quisesse manter aquela amizade verdadeira para sempre. Lucas Oliveira começou a relatar de forma pausada os detalhes dolorosos sobre a violência doméstica que presenciava em sua residência desde os tempos de infância. Ele explicou que buscava as artes marciais apenas como uma ferramenta desesperada para conseguir defender sua mãe e sua irmã das garras do pai violento. Mariana Silva ouviu o desabafo com os olhos marejados de lágrimas e colocou sua mão delicada sobre o ombro calejado do rapaz, oferecendo um conforto silencioso. A atmosfera de intimidade e confiança mútua atingiu o ápice naquele momento solene, unindo as dores do passado com as esperanças do futuro. Os jovens iniciaram o caminho de descida da colina quando as primeiras sombras da noite começaram a cobrir as estradas desertas daquela região rural, isolada. Lucas Oliveira guiava a bicicleta com atenção redobrada, enquanto Mariana Silva mantinha-se próxima, aproveitando a iluminação fraca fornecida pela lanterna portátil de dínamo do veículo. Eles conversavam em tom baixo sobre a importância de manter o foco nos estudos para conseguir alcançar a independência financeira necessária para mudar de vida. O rapaz sentia que possuía agora um propósito real para continuar lutando contra as
adversidades impostas por seu ambiente familiar destrutivo. A calmaria do trajeto foi interrompida de forma abrupta ao alcançarem a encruzilhada principal que dava acesso à zona residencial mais movimentada do vilarejo. Uma figura alta e imponente aguardava sob a luz amarelada do único poste de iluminação pública daquela rua de terra batida da comunidade. Rafael Costa permanecia estático ao lado de sua motocicleta moderna, segurando um envelope pardo nas mãos com uma expressão de extrema seriedade em seu semblante firme. Lucas Oliveira freou a bicicleta lentamente e sentiu o corpo enrijecer ao perceber que o rival trazia novidades que poderiam abalar sua recém-conquistada paz. Rafael Costa deu 2 passos à frente com firmeza, bloqueando a passagem estreita da estrada de terra com sua motocicleta imponente e reluzente. Lucas Oliveira desceu da bicicleta antiga devagar, colocando-se instintivamente na frente de Mariana Silva para protegê-la de qualquer investida hostil daquele rival arrogante. O silêncio pesado da noite rural foi quebrado pelo barulho do motor metálico que esfriava lentamente sob a iluminação amarelada e fraca do poste público. O recém-chegado ergueu o envelope pardo com um sorriso irônico no rosto cínico, ignorando completamente a presença agressiva e defensiva do rapaz mais novo. A jovem ajeitou os óculos com visível nervosismo e perguntou o motivo daquela abordagem repentina e bizarra no meio do caminho de volta para casa. Rafael Costa estendeu o documento na direção de Mariana Silva, afirmando em tom alto que trazia os exercícios de matemática que o mestre havia pedido para entregar. Lucas Oliveira sentiu o estômago revirar de ódio ao perceber como o rival usava desculpas acadêmicas para forçar uma aproximação indesejada com a garota. A humilhação da derrota passada no tatame da academia ressurgiu com força total na mente perturbada do rapaz, paralisando suas ações físicas imediatas. O competidor mais velho despediu-se com um aceno galanteador e acelerou a motocicleta com estrondo, levantando uma cortina densa de poeira seca antes de sumir na escuridão. Mariana Silva guardou o envelope na bolsa com um suspiro cansado, tentando minimizar o impacto daquela interrupção desagradável no trajeto noturno dos dois. Lucas Oliveira permaneceu estático por longos segundos, segurando o guidão de ferro, lutando internamente contra a vontade desesperada de chutar qualquer objeto que estivesse por perto. Ele montou no veículo novamente sem proferir uma única palavra, permitindo que o mau humor habitual guiasse seus movimentos rústicos. O trajeto restante até a residência da jovem transcorreu sob um silêncio desconfortável e sufocante, destruindo toda a harmonia conquistada no mirante da Colina Verde. Lucas Oliveira freou em frente ao portão de madeira da casa de Mariana Silva, observando a fachada simples iluminada por pequenos lampiões externos. A garota desceu da garupa com cuidado e agradeceu pela carona atenciosa, convidando o rapaz de forma gentil para entrar e tomar um copo de suco refrescante. O jovem recusou o convite com um aceno ríspido de cabeça e deu meia volta na bicicleta, pedalando com fúria em direção ao seu próprio lar. Os dias seguintes foram marcados por um isolamento voluntário e obsessivo por parte do protagonista, que decidiu evitar os treinos para não encarar os olhares alheios. Lucas Oliveira trancava-se no quarto todas as tardes para estudar de forma desordenada, tentando de alguma maneira superar o nível intelectual daquele vizinho considerado perfeito. Ele folheava os livros antigos de sua irmã Beatriz com os olhos ardendo de cansaço, amaldiçoando a própria falta de foco e facilidade com os números complexos. A frustração acumulada transformava-se em pequenas explosões de raiva, silenciosa sempre que ele errava os problemas de física básica propostos. A ausência do rapaz na academia chamou a atenção de Mariana Silva, que decidiu agir por conta própria para entender o sumiço repentino daquele amigo. Ela caminhou até a residência humilde da família Oliveira em uma tarde de sábado, carregando uma pilha pequena de revistas em quadrinhos sobre o braço. Beatriz abriu a porta principal com surpresa e recebeu a visitante com um sorriso caloroso, conduzindo-a imediatamente até o corredor dos quartos dos fundos. As duas garotas conversavam em tom baixo sobre o comportamento problemático de Lucas Oliveira, que se recusava a sair até mesmo para refeições diárias. Mariana Silva bateu suavemente na porta de madeira e chamou pelo nome do rapaz com aquela voz suave que sempre desarmava os pensamentos ruins dele.
Lucas Oliveira hesitou por alguns instantes antes de girar a chave na fechadura, revelando um semblante extremamente abatido e desgastado pelo confinamento. A jovem entrou no aposento pequeno sem pedir permissão e colocou os gibes sobre a mesa de estudos entulhada de papéis rasgados e anotações confusas. Ela sorriu de forma acolhedora e explicou que trouxe os volumes emprestados para distrair a mente dele durante aquele período de descanso forçado. O rapaz aceitou o agrado com um murmúrio tímido de gratidão, sentindo um alívio imenso ao perceber que a moça ainda se importava de verdade com seu bem-estar. Mariana Silva sentou-se na única cadeira disponível e começou a folhear uma das revistas, comentando sobre os heróis favoritos de sua infância no vilarejo. Lucas Oliveira observava os movimentos delicados das mãos da garota, sentindo a armadura de orgulho ferido derreter diante de tanta simplicidade e afeto genuíno. A presença da jovem transformou o ambiente cinzento daquele quarto em um refúgio temporário de paz e esperança. A garota despediu-se horas mais tarde por causa do horário avançado, deixando um rastro de perfume suave de jasmim impregnado no ar daquele cômodo humilde. Lucas Oliveira deitou-se na cama com o coração mais leve e pegou o primeiro gibi da pilha para tentar ler antes de pegar no sono profundo. Ele ergueu a publicação na altura dos olhos e começou a passar as páginas coloridas devagar, apreciando o cuidado com que a dona guardava seus pertences. Um pedaço pequeno de papel sulfite dobrado em 4 partes deslizou de dentro das páginas centrais, caindo diretamente sobre o peito do... O jovem pegou o bilhete com curiosidade imediata, imaginando que se tratava apenas de algum marcador de página esquecido pela dona legítima daquelas revistas. Ele desdobrou o papel com as mãos trêmulas sob a luz fraca do abajur antigo, deparando-se com uma caligrafia firme e elegante que reconheceu. Naura. O texto continha poucas linhas escritas com tinta azul fresca, mas o conteúdo foi suficiente para fazer o sangue do rapaz ferver de fúria. As palavras expressavam uma declaração de amor explícita enviada por Rafael Costa para Mariana Silva, com um pedido claro para um encontro secreto. Lucas Oliveira amassou o papel sulfite com extrema violência, sentindo as articulações dos dedos estalarem enquanto a fúria cega dominava cada fibra de seu corpo. Ele arremessou a revista em quadrinhos contra a parede do quarto, assustando sua irmã Beatriz, que passava pelo corredor, e parou, assustada ao ouvir o estrondo abafado. O jovem caminhou de um lado para o outro no pequeno espaço cinzento, com a respiração desordenada e os olhos fixos na bolinha de papel que continha as palavras audaciosas de Rafael Costa. A humilhação de saber que o rival usava as páginas daquele gibi para enviar mensagens românticas secretas destruiu a pouca estabilidade emocional que ele havia recuperado. O rapaz apanhou o papel do chão devagar e alisou a superfície com a palma da mão trêmula, relendo cada termo cortante com o estômago completamente revirado. Ele guardou o bilhete no fundo de sua gaveta de roupas velhas, decidido a confrontar a situação de maneira estratégica, em vez de iniciar uma briga física descontrolada nas ruas. Lucas Oliveira percebeu que precisaria mudar sua postura infantil se quisesse realmente afastar o concorrente. Perfeito da vida daquela garota tão especial. A chegada do novo ano letivo na escola pública do vilarejo aproximava-se com rapidez, trazendo consigo uma rotina exaustiva que testaria os limites de sua paciência. A transição para as aulas do 2º ano do ensino médio começou sob uma atmosfera de profunda melancolia e cobranças severas por parte dos professores locais. Lucas Oliveira andava pelos corredores da instituição com um semblante fechado, ignorando os cumprimentos dos colegas de classe e focando apenas nos livros de matemática. O afastamento involuntário de Mariana Silva durante os dias úteis pesava muito sobre seus ombros cansados, já que ela estudava em uma turma avançada do 3º ano. Ele passava os intervalos sentado nos degraus de pedra do pátio externo, observando de longe as interações frequentes entre a jovem e o odiado vizinho. Rafael Costa aproveitava cada momento livre para sentar-se ao lado da garota nos bancos de madeira sob a sombra dos ipês, fingindo resolver dúvidas complexas de exames vestibulares. Lucas Oliveira assistia àquelas cenas de cumplicidade intelectual com os dentes cravados, no próprio lábio inferior, controlando a vontade desesperada de intervir de forma agressiva. Ele sabia que sua própria reputação de aluno problemático e de notas baixas funcionava como uma barreira invisível que o impedia de frequentar os mesmos círculos acadêmicos. Essa percepção dolorosa
O jovem aproveitou as tardes livres de terça e quinta-feira para caminhar até o setor residencial onde ficava a propriedade simples da família Silva, localizada a 2 vilarejos de distância. Lucas Oliveira levava em sua mochila rústica algumas ferramentas básicas de carpintaria e oferecia seus serviços gratuitos de reparo para o pai de Mariana Silva. O senhor era um homem trabalhador que sofria com dores crônicas nas costas e não possuía filhos homens para ajudá-lo nas tarefas pesadas do sítio. O rapaz demonstrou uma disposição impressionante ao consertar cercas velhas, limpar calhas entupidas e carregar sacos pesados de adubo sob o sol quente. A dedicação constante e o respeito demonstrado pelo rapaz começaram a render frutos positivos, amolecendo a postura inicialmente desconfiada daquela família do interior. O pai da garota elogiava a força física e a presteza de Lucas Oliveira, convidando-o frequentemente para sentar-se à mesa da varanda para tomar café fresco. O protagonista ouvia os conselhos do mais velho com atenção genuína, absorvendo cada palavra sobre a importância do trabalho honesto e da proteção aos familiares. Ele sentia que aquela convivência rústica funcionava como um bálsamo temporário para compensar o ambiente violento e destrutivo de sua própria casa. Mariana Silva observava a presença frequente do amigo em sua residência com uma mistura de surpresa e alegria contida, embora mantivesse a discrição diante dos pais. Ela ajudava sua mãe na cozinha preparando pequenos lanches para oferecer ao rapaz após as longas horas de esforço físico no pátio de terra batida. Lucas Oliveira sentia uma satisfação imensa ao receber os agradecimentos gentis da jovem, esquecendo por alguns instantes a existência do bilhete secreto de Rafael Costa. A harmonia daquele final de tarde parecia perfeita, até que o portão da frente foi aberto com um rangido metálico, estridente e familiar. O rangido metálico estridente do portão da frente fez Lucas Oliveira congelar com a xícara de café a poucos centímetros dos lábios, enquanto seu olhar se direcionava rapidamente para a entrada da propriedade da família Silva. A silhueta alta e confiante de Rafael Costa surgiu sob a luz suave do entardecer rústico, carregando uma sacola de frutas tropicais fresca com a naturalidade de quem frequentava aquele ambiente há anos. O recém-chegado cumprimentou os donos da casa com extrema polidez e direcionou um aceno cínico na direção do protagonista, ignorando a clara tensão que se estabeleceu na varanda de madeira escura da residência. Lucas Oliveira sentiu o sangue ferver nas veias e colocou o recipiente sobre a mesa rústica com força excessiva, chamando a atenção discreta de Mariana Silva, que ajeitou os óculos de grau com visível apreensão. A presença do rival naquele refúgio que ele havia construído com tanto suor e esforço físico destruiu instantaneamente a ilusão de paz que o jovem desfrutava poucos minutos antes. Rafael Costa sentou-se no banco da varanda sem pedir permissão e começou a conversar com o pai da garota sobre a colheita recente de milho, demonstrando uma facilidade de comunicação que o rapaz, mais novo, simplesmente não possuía. A humilhação de ser ofuscado novamente dentro do território que considerava seguro impulsionou Lucas Oliveira a recolher suas ferramentas de carpintaria com movimentos rápidos e ríspidos, enfiando os objetos na mochila de lona. Ele se despediu dos donos da casa com um aceno breve de cabeça e caminhou em direção à sua bicicleta antiga, recusando o convite gentil da mãe de Mariana Silva para permanecer para o jantar comunitário. A jovem o acompanhou até o portão com passos cautelosos, tentando proferir algumas palavras de conforto para acalmar o gênio difícil daquele rapaz que demonstrava tanto orgulho ferido. O trajeto de volta para o seu próprio lar foi marcado por uma determinação sombria no semblante cansado do protagonista, que pedalava pelas estradas de terra batida com os dentes cravados no lábio inferior. Lucas Oliveira percebeu que precisaria expandir sua rede de contatos se quisesse realmente enfrentar a influência crescente de Rafael Costa na vida daquela linda garota estudiosa. A grande oportunidade de mudança surgiu de forma inesperada na semana seguinte, quando sua irmã mais velha, Beatriz, conseguiu uma transferência oficial para a mesma escola pública central onde Mariana Silva cursava o 3º ano. Beatriz Oliveira sempre fora uma estudante brilhante e dona de uma inteligência acima da média na região rústica, chamando a atenção dos professores locais desde os primeiros anos de sua formação acadêmica. A chegada da jovem à nova instituição de ensino causou um impacto imediato nas notas da turma avançada, permitindo que ela rapidamente se aproximasse dos alunos mais dedicados do Colégio Central.
Como um verdadeiro passe de mágica, motivado pelo destino, Beatriz estabeleceu uma amizade sincera com Mariana Silva e, por consequência inevitável das circunstâncias, também acabou conhecendo o vizinho exemplar Rafael Costa. Os 3 jovens mais inteligentes daquela escola formaram um grupo sólido de estudos para se prepararem para os exames vestibulares mais difíceis da capital, despertando a admiração de todo o corpo docente. Lucas Oliveira assistia àquela evolução com um sorriso secreto no rosto fechado, percebendo que agora possuía uma informante valiosa dentro do círculo íntimo que ele tanto almejava frequentar. A presença de sua irmã Beatriz naquele grupo permitia que o rapaz conseguisse convites indiretos para acompanhar os passeios de fim de semana que os estudantes organizavam pelas redondezas do pequeno vilarejo. Os encontros coletivos para tomar sorvete na Praça Central ou para comprar livros novos na feira do município vizinho transformaram-se nos momentos mais estratégicos da rotina do jovem Lucas Oliveira. Ele sempre se voluntariava para atuar como motorista oficial da bicicleta antiga, carregando Mariana Silva na garupa de ferro enquanto Rafael Costa transportava Beatriz em sua motocicleta moderna e reluzente. O rapaz ignorava o cansaço nas pernas e a poeira seca das estradas vicinais, concentrando-se apenas na sensação reconfortante de ter a jovem tão próxima de suas costas durante as viagens longas. A cumplicidade entre os 4 jovens parecia caminhar de forma tranquila e harmoniosa pelas paisagens do interior, estabelecendo laços de amizade que gradualmente diminuíam as barreiras sociais existentes. Lucas Oliveira aproveitava cada parada estratégica nas lanchonetes da estrada para demonstrar uma postura mais madura e atenciosa, tentando apagar a imagem de garoto bruto e problemático do passado. Mariana Silva respondia àqueles esforços com sorrisos radiantes e conversas animadas sobre os gibis que ele lia com tanta atenção todas as noites no quarto cinzento da residência humilde família Oliveira. A aparente estabilidade daquela nova rotina de passeios e estudos coletivos foi colocada à prova no término do primeiro bimestre letivo, quando as cobranças escolares atingiram o ápice da seriedade acadêmica. Mariana Silva chamou Lucas Oliveira para uma conversa séria no pátio da escola. Durante o intervalo de sexta-feira, carregando uma pasta pesada com folhas de exercícios de álgebra elementar. A jovem olhou fixamente para o rapaz, com uma expressão de extrema firmeza em seu semblante doce, e explicou que as notas dele precisavam melhorar imediatamente se ele quisesse continuar frequentando os encontros do grupo. Sobre seus estudos, Lucas Oliveira encarou as folhas de exercícios de álgebra elementar com uma sensação de tontura imediata, enquanto as palavras firmes de Mariana Silva ecoavam em sua mente como uma sentença definitiva. Ele sentiu o peso da cobrança esmagar seu orgulho de rapaz durão, mas a expressão séria no semblante doce daquela linda garota estudiosa não deixava espaço para discussões ou desculpas infantis. O jovem respirou fundo no pátio de pedra da Escola Pública Central e aceitou a pasta pesada com as mãos trêmulas, ciente de que aquela exigência rigorosa representava o seu único passaporte para continuar perto dela. Ele guardou os documentos na mochila de lona e prometeu que faria o impossível para não ser expulso do círculo de convivência do. A rotina de Lucas Oliveira transformou-se completamente a partir daquela sexta-feira cinzenta, assumindo contornos de uma verdadeira aprovação física e intelectual para o jovem estudante do 2º ano. Ele passou a frequentar a residência da família Silva de forma ainda mais constante, dividindo seu tempo entre o trabalho rústico no pátio e as exaustivas sessões de reforço escolar na varanda. Mariana Silva assumiu o papel de professora particular com uma seriedade implacável, corrigindo cada erro de cálculo com pequenas batidas de caneta sobre a mesa de madeira. O rapaz sentia os olhos arderem de cansaço sob a iluminação fraca dos lampiões externos, lutando contra o sono para conseguir memorizar as fórmulas complexas de física básica. A rigidez das cobranças acadêmicas gerava momentos de extrema tensão entre os 2 jovens, testando os limites da paciência habitualmente curta daquele rapaz moldado pela violência doméstica de seu lar. Em uma tarde quente de terça-feira, Lucas Oliveira deitou a cabeça sobre os braços cruzados na mesa de estudos, completamente esgotado após passar horas tentando resolver um problema de geometria espacial. Mariana Silva percebeu o desânimo do amigo e puxou levemente a orelha dele com os dedos firmes, repreendendo-o de forma bem-humorada por cochilar no meio da explicação detalhada.
O puxão doloroso fez o rapaz despertar assustado e encarar a jovem com o rosto vermelho de vergonha, gerando risadas discretas da mãe da garota que costurava na sala. Os dias de esforço contínuo começaram a se acumular nas semanas seguintes, deixando marcas evidentes de desgaste físico e mental no semblante habitualmente rígido do jovem Lucas Oliveira. Ele reduziu drasticamente suas horas de sono para dar conta do imenso volume de tarefas extras que a jovem o obrigava a realizar todas as noites no quarto cinzento de sua casa. Sua irmã mais velha, Beatriz, observava com profunda surpresa aquela transformação radical na conduta do irmão caçula, que antes demonstrava total desinteresse pelas obrigações escolares da instituição. A jovem brilhante ajudava o irmão fornecendo seus antigos cadernos de anotações e elogiando a determinação incomum que ele exibia para impressionar a nova amiga. O isolamento voluntário e a dedicação obsessiva aos livros afastaram Lucas Oliveira dos antigos passatempos rústicos com os garotos da comunidade, focando sua mente apenas nos prazos dos exames do bimestre. Ele carregava a pasta de exercícios para todos os lugares, aproveitando os minutos livres antes do início dos treinos de artes marciais para revisar as regras de equações de segundo grau. O velho mestre da academia militar notava o cansaço do aluno mais dedicado e diminuía a intensidade dos combates corporais, aconselhando o rapaz a equilibrar a força dos músculos com o desenvolvimento da inteligência prática. Lucas Oliveira aceitava os conselhos com silêncios respeitosos, determinado a se igualar ao nível intelectual dos rivais. A recompensa por tanto sacrifício pessoal surgiu de forma concreta no encerramento do primeiro período letivo da Escola Pública Central, trazendo um alívio imenso para o coração do protagonista. Lucas Oliveira recebeu sua folha de avaliação final de matemática e encarou a nota de aprovação excelente com um sorriso radiante que há muito tempo não habitava seu rosto cansado. Ele correu em direção ao pátio externo para procurar Mariana Silva durante o intervalo, estendendo o documento com orgulho evidente para demonstrar o resultado de sua evolução acadêmica. A jovem ajeitou os óculos de grau e sorriu com extrema doçura ao parabenizar o rapaz pelo desempenho brilhante, batendo de leve na testa dele. A comemoração daquela vitória escolar coincidiu com o anúncio de um torneio regional de futebol amador que seria realizado no campo principal do vilarejo vizinho durante o final de semana. Lucas Oliveira decidiu se inscrever na competição comunitária para espairecer a mente e demonstrar sua conhecida vitalidade física diante dos moradores daquela pacata região do interior. Ele passou a tarde de sábado correndo pelos gramados rústicos com determinação implacável, ajudando sua equipe a conquistar a medalha de primeiro lugar após um confronto esportivo bastante disputado. O jovem usou o dinheiro da recompensa esportiva para convidar Mariana Silva para um passeio a sós pelas ruas iluminadas do centro comercial do município na tarde de domingo. Após muita insistência e conversas discretas com os pais da garota, Lucas Oliveira conseguiu a permissão necessária para conduzir a jovem até a sorveteria mais famosa daquela localidade rural. Eles caminharam de forma tranquila pelas calçadas de pedra, compartilhando risadas sobre as manias engraçadas do gato de estimação do velho mestre da Academia de Artes. O rapaz sentia uma felicidade indescritível ao perceber que a armadura de timidez inicial da jovem havia desaparecido completamente naquele encontro. Lucas Oliveira retirou de sua mochila de lona um pequeno pacote embrulhado em papel decorativo e estendeu o presente na direção de Mariana Silva com as mãos visivelmente trêmulas de nervosismo. O embrulho continha um volume novo de uma famosa saga de gibis raros que a garota procurava há meses nas bancas de revistas da capital do estado. A jovem abriu o pacote com os olhos arregalados de surpresa e abraçou a publicação contra o peito, inalando o cheiro de papel novo com uma alegria genuína que contagiou o rapaz. Lucas Oliveira sentiu o coração bater com força ao perceber a intensidade daquele momento de carinho e cumplicidade entre os dois. O caminho de retorno para o vilarejo foi realizado sob o manto suave da noite estrelada, com Mariana Silva sentada confortavelmente na garupa de ferro da bicicleta antiga do protagonista. Lucas Oliveira pedalava de forma lenta e proposital pelas estradas vicinais de terra batida, tentando prolongar ao máximo a duração daquela viagem romântica que parecia um sonho perfeito. Ele decidiu aproveitar a atmosfera de tranquilidade para fazer uma pergunta que rondava seus pensamentos mais íntimos desde o incidente do bilhete secreto de Rafael Costa.
O rapaz controlou a respiração e questionou em voz baixa qual era o tipo ideal de namorado que a jovem costumava idealizar para seu futuro. Lucas Oliveira sentiu o corpo enrijecer completamente ao aguardar pela resposta da garota, mantendo os olhos fixos na estrada iluminada pela lanterna portátil de dínamo do veículo rústico. Ele esperava ouvir palavras de incentivo sobre sua própria evolução ou um elogio à sua dedicação constante em protegê-la de todas as dificuldades cotidianas da comunidade. Mariana Silva permaneceu em silêncio por alguns instantes atrás dele, apoiando levemente as mãos nos ombros calejados do rapaz antes de pronunciar uma única palavra ríspida em tom baixo. A jovem murmurou que preferia rapazes mais maduros e focados no futuro profissional, citando o nome do vizinho exemplar Rafael Costa como um exemplo ideal de conduta. A palavra ríspida pronunciada por Mariana Silva atingiu os ouvidos de Lucas Oliveira como um golpe violento e inesperado, fazendo com que suas mãos apertassem o guidão de ferro da bicicleta antiga com uma força descontrolada. O jovem sentiu a pouca alegria que restava em seu peito desaparecer instantaneamente, substituída por uma onda avassaladora de amargura e rejeição juvenil nas estradas desertas de terra batida. Ele pedalou com mais intensidade para acelerar o ritmo da viagem, ignorando completamente os solavancos provocados pelos buracos da via rústica que sacudiam a garupa do veículo. O silêncio sufocante cobriu os dois jovens durante todo o trajeto restante até a entrada da residência da família Silva, extinguindo qualquer vestígio de romance que o passeio de domingo havia prometido poucas horas antes. O rapaz travou os freios de maneira brusca em frente ao portão de madeira da casa de Mariana Silva, provocando um ruído estridente que ecoou pela vizinhança silenciosa daquela pacata comunidade rural. Ele permaneceu de costas para a garota e fixou os olhos na escuridão da estrada, recusando-se a ajudá-la a descer ou a recolher a mochila de lona que continha a pilha de gibis raros recém-comprados. A jovem desceu do veículo com movimentos lentos e desajeitados devido ao clima tenso, segurando firme o embrulho decorativo contra o peito enquanto tentava decifrar a reação explosiva do amigo mais novo. Ela murmurou uma despedida formal em tom baixo, antes de girar a maçaneta enferrujada do portão e caminhar a passos rápidos em direção à varanda principal da propriedade. Lucas Oliveira não aguardou o fechamento da entrada e girou a bicicleta com fúria contida, pedalando em direção ao seu próprio lar com as lágrimas de humilhação e orgulho ferido queimando seu semblante rústico. Ele sentia um ódio profundo de si mesmo por ter acreditado que seus pequenos progressos acadêmicos seriam suficientes para apagar seu histórico de garoto problemático e violento aos olhos da moça. O fantasma da perfeição de Rafael Costa parecia perseguir seus passos por todas as esquinas do vilarejo, funcionando como uma barreira intransponível que desvalorizava cada gota de suor derramada nos treinamentos. O rapaz alcançou a residência da família Oliveira com o corpo exausto e trancou-se no quarto escuro sem dar qualquer explicação para sua irmã mais velha, Beatriz. O isolamento voluntário do protagonista estendeu-se pelos dias seguintes sob a forma de uma conduta obsessiva e autodestrutiva que começou a preocupar seriamente os membros de seu círculo familiar. Lucas Oliveira recusava-se a participar das refeições coletivas e passava as noites em claro encarando as páginas de seus cadernos de álgebra, tentando de maneira desesperada superar o nível intelectual do rival vizinho. Ele desligava o aparelho celular e ignorava as notificações de redes sociais que surgiam na tela iluminada, concentrando toda a frustração acumulada na resolução mecânica de equações complexas de segundo grau. O desgaste físico tornou-se evidente em seu rosto magro e pálido, que ostentava olheiras profundas provocadas pela falta absoluta de repouso saudável. A ausência prolongada do jovem nas sessões de treinamento físico da Academia Militar chamou a atenção de Mariana Silva, que decidiu usar a proximidade com Beatriz para obter notícias reais sobre o rapaz. As duas garotas conversavam em tom baixo perto das roseiras do muro escolar durante os intervalos das aulas avançadas do terceiro ano, compartilhando preocupações sobre as atitudes intempestivas do jovem Lucas. A garota estudiosa confessou à amiga que se sentia culpada pelo distanciamento do rapaz, admitindo que suas palavras sinceras sobre o perfil ideal de namorado haviam sido duras demais para a sensibilidade dele. Beatriz ouvia os desabafos com paciência rústica, prometendo que tentaria intervir na situação para evitar que o irmão
cometesse mais loucuras. O clímax daquela fase de afastamento emocional e silêncio cortante ocorreu durante uma tarde ensolarada de quinta-feira, quando o mestre da academia militar decidiu enviar um recado urgente para a residência dos Oliveira. O velho instrutor de combate corporal solicitou a presença de Lucas Oliveira para ajudar na manutenção pesada do telhado do galpão de lona, que sofria com pequenas infiltrações de água. O protagonista aceitou a tarefa rústica, com um aceno breve de cabeça, e recolheu suas ferramentas básicas, caminhando em direção ao pátio de treinamento, com o semblante fechado e os dentes cravados no lábio inferior. Ele subiu na estrutura de madeira antiga com agilidade impressionante, desferindo golpes martelados violentos contra as telhas quebradas para descarregar o ódio contido. Lucas Oliveira limpava o suor da testa com as costas das mãos trêmulas quando percebeu a chegada inesperada de Rafael Costa e Mariana Silva na entrada principal do estabelecimento rústico. Os dois recém-chegados caminhavam lado a lado de maneira muito descontraída, carregando pastas plásticas com folhas de redação que precisavam ser revisadas sob a orientação do mestre veterano. O lutador mais velho desferiu uma risada confiante ao avistar o Val mais novo trabalhando de forma servil na cobertura, fazendo um comentário irônico em tom alto sobre a utilidade dos serviços braçais na comunidade. O rapaz do telhado travou os movimentos com o martelo de ferro na mão direita, sentindo o sangue subir para a cabeça diante da audácia do Lucas Oliveira. Apertou o cabo de madeira do martelo com tanta força que as marcas de seus dedos ficaram brancas na superfície áspera da ferramenta rústica. Ele desceu as escadas de madeira do galpão devagar, mantendo os olhos fixos na postura arrogante de Rafael Costa, que ainda exibia o sorriso irônico no rosto cínico. Mariana Silva percebeu o perigo iminente na expressão sombria do protagonista e colocou-se discretamente na frente do companheiro de estudos, segurando firme as folhas de redação contra o peito. A atmosfera do pátio de terra batida tornou-se extremamente densa e sufocante, abafando os ruídos distantes das aves que cruzavam o céu claro daquela tarde de quinta-feira. O rapaz mais novo ignorou o comentário ofensivo e caminhou em direção ao saco de areia localizado nos fundos do estabelecimento, recusando-se a iniciar uma briga física descontrolada. Ele desferiu um soco potente contra a estrutura pesada de lona, canalizando toda a frustração acumulada e o ciúme doentio que consumiam sua mente perturbada desde o passeio de domingo. Rafael Costa deu uma risada baixa e conduziu a garota até a varanda principal para iniciar a revisão dos exames, demonstrando total desprezo pela reação silenciosa do rival. Lucas Oliveira continuou o treinamento de forma mecânica e exaustiva por longas horas, desferindo golpes violentos até sentir os músculos dos braços falharem. A decisão de se afastar temporariamente da convivência direta com Mariana Silva consolidou-se no coração orgulhoso do jovem após o término daquela tarde humilhante na academia rústica. Lucas Oliveira abandonou os passeios de fim de semana organizados pelos estudantes da Escola Pública Central, trancando-se no quarto cinzento para estudar de maneira obsessiva. Ele passava os intervalos das aulas sentado nos degraus de pedra mais isolados do pátio externo, focando os olhos apenas nas páginas desgastadas de seus cadernos de álgebra. O rapaz monitorava de longe as interações frequentes entre a garota e o vizinho exemplar através das publicações que surgiam nas redes sociais da comunidade. A insônia crônica passou a fazer parte da rotina destrutiva do protagonista, que passava as madrugadas em claro resolvendo problemas complexos de geometria espacial sob a luz fraca do abajur. Lucas Oliveira sentia o estômago revirar de ódio sempre que via os comentários cheios de cumplicidade intelectual que Rafael Costa deixava nas fotos de perfil da jovem estudiosa. Ele recusava os chamados preocupados de sua mãe para jantar e mantinha a porta de madeira trancada com a chave reserva, permitindo que a amargura guiasse suas ações. O desgaste físico tornou-se alarmante em seu semblante, magro e pálido, gerando questionamentos frequentes por parte dos professores locais. Sua irmã mais velha Beatriz tentava quebrar o isolamento do caçula, fornecendo resumos detalhados das matérias avançadas e deixando pequenos lanches na janela do quarto dos fundos. A jovem brilhante percebia que a conduta do irmão refletia uma tentativa desesperada de alcançar o nível acadêmico exigido pelos círculos sociais que Mariana Silva frequentava habitualmente. Ela conversava em tom baixo com a amiga na saída do colégio central,
relatando o estado de exaustão física em que Lucas Oliveira se encontrava devido àquela dedicação cega. A garota estudiosa ouvia os relatos com os olhos cheios de preocupação velada, mas evitava procurar o rapaz para não inflamar seu gênio difícil. O sofrimento silencioso do jovem estendeu-se por todo o mês seguinte, transformando sua antiga postura agressiva em uma indiferença fria e cortante, diante dos moradores do vilarejo rural. Lucas Oliveira descontava o excesso de energia acumulada correndo pelas estradas vicinais de terra batida durante o amanhecer, tentando afastar as imagens dolorosas de rejeição. Ele comprou um pequeno frasco de tinta azul e passou a praticar caligrafia nas folhas em branco de seus cadernos antigos, buscando imitar a escrita elegante que havia descoberto no bilhete secreto. O rapaz acreditava que precisava reescrever sua própria essência para se transformar no homem idealizado pela filha do Silva. A proximidade de uma data comemorativa importante trouxe novos contornos de ansiedade para a mente perturbada do jovem praticante de artes marciais da comunidade local. Lucas Oliveira utilizou o restante do dinheiro que havia guardado da recompensa do torneio de futebol para comprar uma caixa pequena de chocolates finos na cidade vizinha. Ele pretendia entregar o presente de forma discreta durante o intervalo das aulas do bimestre, buscando uma oportunidade para quebrar o gelo que cobria a amizade dos dois. O rapaz guardou o embrulho decorativo no fundo da mochila de lona e caminhou em direção à escola pública central sob o sol forte da manhã. O protagonista andava pelos corredores do colégio com o coração batendo com força no peito, procurando pela silhueta graciosa da jovem entre a multidão de estudantes que se aglomerava. Ele caminhou até o setor das salas avançadas do terceiro ano e aproximou-se da janela de vidro que dava acesso ao pátio interno da instituição de ensino. Lucas Oliveira congelou instantaneamente no lugar ao avistar Mariana Silva sentada em um dos bancos de madeira sob a sombra densa dos ipês amarelos da entrada. A garota segurava um buquê pequeno de flores tropicais frescas nas mãos trêmulas, exibindo um sorriso radiante que o rapaz nunca tinha visto antes. Rafael Costa permanecia em pé bem diante dela, com uma postura extremamente confiante, segurando delicadamente a mão direita da jovem, enquanto pronunciava palavras que pareciam encantar os ouvidos dela. Lucas Oliveira sentiu o mundo desabar ao redor de seus ombros cansados ao perceber que o rival estava prestes a consolidar seu domínio absoluto sobre o coração da moça. O jovem apertou as alças da mochila com fúria cega e deu meia volta no corredor escuro, determinado a abandonar o prédio escolar antes que os outros alunos notassem sua presença humilhante. Ele caminhou a passos rápidos em direção à saída dos fundos, sentindo o sangue ferver de ódio. Entre Mariana e Rafael, Lucas Oliveira empurrou a porta dos fundos da escola com violência, sentindo o ar quente do pátio colidir contra seu rosto pálido e banhado por um suor frio de puro desespero. Ele caminhou a passos largos pela calçada de pedra desgastada, enfiando as mãos trêmulas no fundo dos bolsos do casaco para esconder o tremor descontrolado que denunciava sua extrema fragilidade emocional. A imagem de Mariana Silva sorrindo radiante enquanto Rafael Costa segurava sua mão continuava viva em sua mente, queimando cada fragmento de esperança que o rapaz havia cultivado com tanto sacrifício. Ele jogou a mochila rústica de lona sobre o assento de ferro da bicicleta antiga e começou a pedalar sem rumo pelas estradas vicinais de terra batida daquela comunidade rural isolada. O protagonista acelerava o ritmo das pedaladas de forma frenética, ignorando o cansaço extremo dos músculos das pernas e a poeira seca que subia do chão e castigava seus olhos avermelhados pelo choro contido. Lucas Oliveira retirou o pacote de chocolates finos de dentro da bolsa com um movimento ríspido e o arremessou contra um matagal denso que cercava a entrada da fazenda vizinha, descartando o presente que simbolizava sua tentativa fracassada de aproximação. Ele sentia uma dor aguda no peito, uma sensação sufocante de derrota total, que superava qualquer impacto físico que já havia sofrido nos combates corporais mais violentos dentro do tatame da academia rústica. O orgulho juvenil do rapaz havia sido completamente estraçalhado sob a sombra dos ipês amarelos da escola central. A caminhada solitária terminou apenas quando o sol forte do meio-dia começou a dar lugar às primeiras nuvens carregadas de uma tempestade típica de verão, alterando a iluminação natural das colinas verdejantes. Lucas Oliveira alcançou a fachada simples de sua residência humilde e jogou o veículo
de 2 rodas no corredor lateral de terra batida, sem se importar com os danos materiais na estrutura enferrujada. Ele entrou na casa em silêncio absoluto e caminhou a passos rápidos em direção ao seu quarto cinzento, trancando a porta de madeira rústica com as 2 voltas completas da chave. Reserva para consolidar seu isolamento total. O jovem desabou sobre o colchão desgastado e cobriu o rosto com os braços calejados, entregando-se à amargura. As horas seguintes transcorreram sob uma atmosfera de profunda melancolia dentro daquele cômodo escuro, onde o rapaz se recusava a acender as luzes, a responder aos chamados, preocupados de seus familiares. Lucas Oliveira desligou o aparelho celular para não correr o risco de visualizar novas publicações ou mensagens comemorativas nas redes sociais da pequena comunidade rural do interior. Ele mantinha os olhos fixos nas marcas de infiltração do teto de gesso, repassando cada detalhe da cena humilhante que havia presenciado nos corredores da instituição pública de ensino básico. A certeza de que Rafael Costa representava o homem perfeito aos olhos dos pais de Mariana Silva esmagava qualquer tentativa de reação madura por parte do jovem. Sua irmã mais velha, Beatriz, aproximou-se da porta trancada por volta das 7 horas da noite, carregando uma bandeja pequena com uma xícara de chá quente e alguns pedaços de pão de queijo fresco. A jovem brilhante bateu suavemente na madeira antiga e chamou pelo nome do irmão caçula com um tom de voz repleto de preocupação materna, tentando de alguma forma diminuir a barreira de silêncio que ele havia erguido. Lucas Oliveira permaneceu estático, sobre a cama desfeita, e fingiu estar mergulhado em um sono profundo, recusando-se a compartilhar suas fraquezas reais, até mesmo com sua única, confidente familiar. Beatriz soltou um suspiro cansado do lado de fora e deixou o alimento sobre o banco do corredor antes de se afastar. O confinamento voluntário do protagonista estendeu-se por toda a madrugada fria, transformando o espaço daquele quarto em um refúgio de pensamentos, até a mesa de estudos entulhada de anotações confusas e folhas rasgadas de álgebra elementar. Ele pegou o frasco de tinta azul e começou a rabiscar palavras desconexas nas páginas em branco de seu caderno de anotações antigo, tentando descontar a ansiedade acumulada através do traçado mecânico das letras. O jovem percebeu que precisaria tomar uma decisão drástica sobre seu futuro se quisesse realmente suportar a dor de ver a garota nos braços de... A calmaria fúnebre daquela madrugada de isolamento foi interrompida de forma abrupta, quando os primeiros raios de sol do amanhecer começaram a clarear as frestas da janela de madeira dos fundos. Lucas Oliveira ouviu o som característico de passos pesados e trôpegos ecoar pelo assoalho rangente do corredor principal da residência humilde da família Oliveira, indicando que seu progenitor havia retornado de mais uma noite de abusos alcoólicos nas tavernas do vilarejo. O rapaz sentiu o corpo enrijecer instantaneamente no lugar e prendeu a respiração, reconhecendo o prenúncio de mais uma crise familiar violenta que estava prestes a explodir dentro daquela casa disfuncional. O barulho de objetos de vidro colidindo contra o piso da cozinha confirmou seus piores temores. O barulho ensurdecedor de pratos estraçalhados contra o piso de cerâmica da cozinha fez Lucas Oliveira pular da cadeira de estudos com o coração, batendo na garganta de puro pavor. Ele destrancou a porta do quarto em um movimento desesperado e correu pelo corredor escuro, deparando-se com uma cena que congelou todo o seu sangue de maneira súbita. Seu progenitor, com o semblante completamente desfigurado pelo consumo excessivo de álcool na taverna, segurava o braço da mãe de forma extremamente violenta. A dona de casa chorava baixinho, tentando proteger o rosto dos insultos rústicos que o homem despejava sem nenhum controle diante do fogão antigo de metal. Beatriz surgiu logo em seguida com os olhos arregalados de medo, segurando firme o corrimão de madeira da escada para não desabar diante daquela demonstração gratuita de brutalidade. Lucas Oliveira sentiu a fúria cega que acumulara durante as últimas semanas de isolamento explodir em seu peito, eliminando qualquer vestígio de timidez ou hesitação juvenil. Ele avançou com passos firmes em direção ao agressor e segurou o pulso grosso do pai com uma força descomunal, exigindo em tom alto que ele largasse a mulher imediatamente. O homem soltou uma risada cínica e rústica, encarando o próprio filho caçula com um profundo desprezo no olhar avermelhado.
A disputa física estendeu-se pelo pequeno espaço da cozinha rústica, provocando o tombamento de cadeiras de madeira e espalhando os restos do almoço de domingo pelo chão batido. O patriarca tentou desferir um golpe covarde contra o rosto de Lucas Oliveira, mas o rapaz utilizou os reflexos rápidos que havia aprimorado nos treinos intensos com o mestre veterano. Ele bloqueou o ataque de forma precisa e empurrou o progenitor em direção ao sofá, velho da sala, paralisando a ação violenta daquele homem trôpego. O silêncio fúnebre que se estabeleceu na residência humilde foi quebrado apenas pelos soluços abafados da mãe agredida. A humilhação daquela crise doméstica atingiu contornos insuportáveis quando Lucas Oliveira escutou passos assustados se aproximando da janela de vidro que dava acesso à varanda da frente. Ele girou o corpo devagar, com o suor frio escorrendo pelo pescoço, deparando-se com as figuras estáticas de Mariana Silva e Rafael Costa bem na entrada da casa. Os dois companheiros de estudos haviam caminhado até a residência dos Oliveira para entregar os Prasenqua. Resumos de biologia para Beatriz, mas acabaram testemunhando toda a violência. O rapaz sentiu uma vergonha tão profunda e esmagadora que sua mente parou de funcionar por alguns instantes. Mariana Silva ajeitou os óculos de grau com as mãos trêmulas de puro nervosismo, encarando o protagonista com uma expressão de profunda dor e espanto diante de tamanha destruição familiar. Rafael Costa deu 2 passos à frente com uma postura madura e protetora, colocando-se imediatamente ao lado de Beatriz para oferecer um suporte emocional naquela situação caótica. Lucas Oliveira percebeu que seu maior segredo, a podridão violenta de seu lar, disfuncional, havia sido exposta de forma cruel diante da garota que ele tanto amava. Ele sentiu o peso do julgamento social esmagar as poucas forças que lhe restavam no peito ferido. O jovem praticante de artes marciais não conseguiu proferir uma única palavra de explicação ou pedido de desculpas para os visitantes que permaneciam parados perto do portão. Ele empurrou a porta dos fundos com fúria cega e correu em direção ao matagal denso que cercava os limites da propriedade rural daquela comunidade isolada do interior. Lucas Oliveira ignorava os chamados desesperados de sua irmã Beatriz que ecoavam ao longe, concentrando-se apenas na necessidade urgente de desaparecer daquele cenário de fracasso. Ele corria pelas estradas vicinais de terra batida sob as primeiras gotas pesadas de uma tempestade que avançava rápido, água fria da chuva. Lucas Oliveira percebeu que sua evolução nos estudos e seus progressos no tatame jamais seriam suficientes para apagar o histórico destrutivo de sua árvore genealógica. A certeza de que Mariana Silva agora o enxergaria apenas como um garoto violento e problemático, semelhante ao próprio pai agressor, destruiu seu equilíbrio psicológico. Ele correu até alcançar a margem de um riacho isolado nos fundos do vilarejo e desabou sobre a relva úmida. O protagonista permaneceu deitado de bruços sobre a terra escura por longas horas, permitindo que o cansaço extremo dos músculos e o frio da noite acalmassem seus pensamentos obsessivos. Lucas Oliveira encarava a correnteza lamacenta da água do rio, questionando se haveria alguma possibilidade real de construir um futuro digno longe daquela opressão cotidiana. Ele fechou os olhos calejados com força e tentou adormecer sob o manto escuro da tempestade rural, buscando um refúgio temporário contra a dor da rejeição. A solidão absoluta parecia ser o único destino reservado para aquele jovem de 17 anos. A calmaria fúnebre daquela noite de isolamento voluntário na floresta foi interrompida de forma súbita quando um feixe fraco de luz artificial cortou as árvores próximas. Lucas Oliveira ouviu o som característico de passos lentos e desajeitados colidirem contra os galhos secos do chão úmido daquela região deserta da comunidade. Uma voz suave e familiar pronunciou seu nome com visível cansaço e preocupação, fazendo o corpo do rapaz enrijecer instantaneamente no meio da escuridão densa. Ele ergueu a cabeça devagar e avistou a silhueta trêmula de Mariana Silva caminhando sozinha com a lanterna do celular ligada. O feixe de luz fraco da lanterna do celular oscilou bruscamente quando os passos de Mariana Silva falharam na terra lamacenta e escorregadia daquela margem densa do riacho isolado. Lucas Oliveira ergueu o corpo devagar, observando a jovem perder o equilíbrio e soltar um grito abafado de dor ao colidir o tornozelo esquerdo contra uma raiz grossa oculta pela vegetação úmida.
O rapaz esqueceu instantaneamente toda a vergonha esmagadora e a humilhação familiar que o haviam paralisado, correndo na direção da garota com os reflexos rápidos que o treinamento rústico de artes marciais lhe proporcionara. Ele se agachou ao lado dela na escuridão da floresta, segurando firme os ombros trêmulos da moça que gemia baixinho sob o manto da tempestade que começava a diminuir de intensidade de forma gradual. A jovem ajeitou os óculos de grau embaçados pelas gotas de chuva e encarou o protagonista com os olhos banhados por lágrimas de puro cansaço físico e preocupação genuína. Lucas Oliveira sentiu uma onda avassaladora de emoção invadir seu peito calejado ao perceber que Mariana Silva havia caminhado, sozinha por horas na escuridão rural apenas para encontrá-lo após o incidente violento na cozinha. Ele envolveu a garota em um abraço apertado e, desesperado, chorando como uma criança desprotegida e deixando escapar todos os sentimentos e frustrações que guardara em segredo absoluto dentro de seu coração orgulhoso. A atmosfera fúnebre daquela clareira isolada foi preenchida pelo som dos soluços misturados com o ruído suave da correnteza, lamacenta da água do rio. O rapaz limpou o semblante molhado com as costas das mãos trêmulas e colocou Mariana Silva deitada de costas sobre o seu casaco impermeável, iniciando um exame cuidadoso na região lesionada de sua perna. Lucas Oliveira percebeu que o tornozelo da garota exibia um inchaço considerável, devido ao impacto violento contra a madeira rústica da vegetação da comunidade do interior. Ele se posicionou de joelhos e pediu para que ela apoiasse o Zafum, o Marupumiro, braços delicados ao redor de seu pescoço, levantando o corpo da moça com facilidade para carregá-la na garupa humana de suas costas. O trajeto de retorno pelas estradas vicinais de terra batida iniciou-se sob o silêncio reconfortante da calmaria pós-tempestade que cobria o vilarejo. Havia retornado para sua própria residência para acalmar os ânimos dos moradores daquela vizinhança. Mariana Silva encostou a bochecha fria contra o ombro largo do protagonista, admitindo que sua busca desesperada refletia o medo real de perder a amizade sincera daquele rapaz que sempre fizera de tudo para protegê-la das dificuldades cotidianas. Lucas Oliveira sentia uma felicidade indescritível e leve preencher sua mente perturbada, percebendo que a revelação de sua podridão doméstica não havia destruído o respeito e o afeto que a garota nutria por sua pessoa. Os dois alcançaram o portão de madeira da residência da família Silva por volta das 10 horas da noite, deparando-se com a fachada simples totalmente iluminada por pequenos lampiões externos que indicavam uma recepção calorosa. A mãe da garota abriu a porta principal com um sorriso acolhedor e conduziu os jovens imediatamente para o interior da sala, onde uma mesa farta com sopa quente e fatias de pão de queijo fresco aguardava pelos viajantes cansados. O pai de Mariana Silva demonstrou total discrição sobre o ocorrido e elogiou a postura madura de Lucas Oliveira ao carregar sua filha ferida, servindo uma xícara de café rústico para aquecer os membros rígidos do rapaz após o esforço físico exaustivo. Aquela refeição comunitária transformou-se no momento mais pacífico e marcante da juventude do protagonista, que saboreava o alimento com uma sensação de pertencimento que jamais experimentara dentro de sua própria casa violenta. Ninguém mencionou as agressões provocadas por seu progenitor ou a humilhação pública que o rapaz sofrera poucas horas antes, poupando o orgulho ferido do jovem praticante de artes marciais da comunidade. Lucas Oliveira olhava para a união daquela família estruturada do interior e desejou intimamente, com lágrimas discretas nos olhos, ser um membro legítimo daquele lar abençoado que exibia tanto amor e cuidado com o bem-estar de seus integrantes. O término do ano letivo da Escola Pública Central aproximou-se com extrema rapidez nas semanas seguintes, trazendo consigo o encerramento de um ciclo importante de convivência diária entre os 4 amigos do vilarejo rural. Rafael Costa, Beatriz e Mariana Silva alcançaram a aprovação excelente nos exames vestibulares mais difíceis da capital, preparando as malas de lona para ingressarem nas renomadas instituições de ensino superior do estado. Lucas Oliveira também colheu os frutos de sua dedicação acadêmica obsessiva, obtendo uma média final de 7,5 pontos, que garantiu sua transição tranquila para o 3º ano do ensino médio na tradicional instituição pública de ensino básico.
A partida dos companheiros mais velhos deixou um vazio imenso e uma solidão cortante na rotina do protagonista, que precisou enfrentar o último ano escolar sem a presença física da garota que guiava seus pensamentos mais puros. Mariana Silva agora vestia um uniforme elegante de estudante de pedagogia na Faculdade de Formação de Professores, enquanto sua irmã Beatriz e o rival vizinho frequentavam as exaustivas salas de aula da Faculdade de Medicina da Capital. O rapaz passava os finais de semana pedalando sua bicicleta antiga pelas estradas vazias de terra batida do vilarejo, concentrando suas energias na preparação mecânica para o próprio exame de ingresso universitário que se aproximava. A distância geográfica não diminuiu a intensidade da conexão afetiva estabelecida entre os dois jovens, que mantinham o contato diário através de longas mensagens de texto e ligações telefônicas detalhadas durante as noites frias. Mariana Silva compartilhava suas descobertas sobre a vida acadêmica com aquela voz suave e cativante, enquanto Lucas Oliveira relatava seus progressos nos treinos corporais com o velho mestre militar da Academia Rústica. O rapaz encontrava nas palavras de incentivo da moça o combustível necessário para suportar as constantes crises de agressividade que seu progenitor ainda provocava dentro da residência humilde da família Oliveira. O esforço contínuo do protagonista rendeu o resultado definitivo no encerramento daquele ciclo de isolamento juvenil, coroando sua trajetória de superação com a conquista de uma vaga no curso de medicina na mesma universidade da capital. Lucas Oliveira arrumou seus pertences com o coração, batendo com força no peito, e viajou em direção à metrópole, estabelecendo sua nova moradia no mesmo complexo de alojamentos estudantis onde os 3 veteranos residiam há um ano. A rotina compartilhada transformou o grupo de 4 jovens em uma verdadeira família unida pelas dificuldades de viver longe de suas origens rústicas no interior do estado. O convívio diário no ambiente urbano suavizou as antigas rivalidades masculinas entre Lucas Oliveira e Rafael Costa, permitindo que os dois futuros médicos desenvolvessem uma postura de respeito mútuo e competição justa dentro dos corredores hospitalares. O protagonista passava suas horas livres vigiando as interações de Mariana Silva com os novos rapazes da Faculdade de Pedagogia, mantendo um ciúme velado que ele tentava controlar através do foco absoluto nos estudos de anatomia humana. A calmaria daquela vida universitária parecia estável e duradoura, até que uma ligação telefônica, urgente vinda do vilarejo rústico, alterou o rumo dos acontecimentos. Lucas Oliveira atendeu o chamado de sua irmã Beatriz no corredor do alojamento estudantil e sentiu o corpo enrijecer completamente ao escutar os soluços desesperados da jovem que permanecia na linha internacional. A moça explicou em tom trêmulo que a mãe havia abandonado em definitivo a residência da família Oliveira, após sofrer mais uma agressão física violenta por parte do progenitor alcoolizado durante o feriado comunitário. O rapaz apertou o aparelho celular contra o ouvido com fúria cega, percebendo que a destruição de seu lar ancestral exigiria seu retorno imediato para intervir de forma drástica na conduta daquele homem destrutivo. Sua família. Lucas Oliveira desligou o aparelho celular com uma força descontrolada, sentindo a fúria cega vibrar por todo o seu corpo calejado enquanto as palavras dolorosas de sua irmã Beatriz ecoavam no corredor silencioso do alojamento estudantil. A notícia de que sua mãe havia abandonado definitivamente a residência da família Oliveira para buscar refúgio na casa dos avós maternos quebrou a pouca estabilidade que o jovem conquistara na capital do estado. Ele desceu as escadas do prédio a passos largos e firmes, ignorando os chamados preocupados de Rafael Costa, que passava pelo saguão central carregando alguns livros pesados de patologia médica. O rapaz montou na primeira condução disponível em direção à rodoviária central, determinado a retornar imediatamente ao vilarejo rural para enfrentar o homem violento. A viagem de volta pelas estradas vicinais transcorreu sob o manto cinzento de um entardecer melancólico, intensificando a amargura que dominava os pensamentos obsessivos do jovem estudante do 2º ano de medicina. Lucas Oliveira desembarcou na entrada do vilarejo e caminhou a passos rápidos pela estrada de terra batida, observando a fachada simples de sua residência ancestral exibir marcas claras de abandono e desolação doméstica. Ele empurrou a porta principal de madeira rústica sem hesitar, deparando-se com o patriarca da família sentado no sofá velho da sala cercado por garrafas vazias de cachaça rústica.
O homem ergueu o olhar avermelhado e soltou uma risada cínica ao avistar o filho caçula, proferindo insultos arrastados sobre a ingratidão dos moradores daquela casa. O confronto verbal transformou-se em uma discussão ríspida e violenta, onde Lucas Oliveira despejou toda a frustração acumulada durante anos de submissão aos caprichos daquele agressor destrutivo. Ele exigiu que o progenitor respeitasse a decisão da mãe e interrompesse em definitivo as ligações telefônicas ameaçadoras que vinham perturbando a paz dos irmãos na capital. O homem levantou-se cambaleante e tentou desferir um golpe, desajeitado contra o peito do rapaz, mas o jovem utilizou os reflexos rápidos e a força física aprimorada na academia para imobilizar os braços do pai. Lucas Oliveira empurrou o agressor de volta ao assento e virou as costas com desprezo evidente, pegando sua mochila de lona para abandonar aquela residência maldita para sempre. A humilhação familiar estendeu-se pelos dias seguintes sob a forma de uma crise emocional profunda que afetou diretamente o rendimento acadêmico de Lucas Oliveira nas aulas de anatomia humana. O rapaz passava as tardes isolado na biblioteca da universidade, recusando as refeições coletivas e mantendo o semblante fechado diante dos olhares curiosos de seus colegas de alojamento estudantil. Mariana Silva percebia o sofrimento silencioso do amigo e procurava abordá-lo nos corredores da faculdade de pedagogia, oferecendo palavras gentiles de conforto e convidando-o para tomar um café fresco na lanchonete central. O jovem respondia apenas com monossílabos e desviava os olhos escuros, sentindo que sua podridão doméstica o afastava de qualquer dignidade social. A presença constante de Mariana Silva funcionava como o único porto seguro capaz de suavizar a amargura que cobria a mente perturbada do protagonista durante aquele período de transição urbana. A jovem dividia suas poucas horas livres entre as tarefas da faculdade e as visitas discretas ao quarto de Lucas Oliveira, deixando pequenos lanches na mesa de estudos e organizando os livros de clínica médica espalhados pelo chão. O rapaz sentia uma gratidão imensa por aquele cuidado genuíno, percebendo que a moça permanecia fiel aos laços de amizade construídos nas estradas e terra do interior do estado. A cumplicidade entre os dois fortalecia-se sutilmente a cada noite compartilhada sob a iluminação fraca das lâmpadas do complexo de alojamentos. Rafael Costa também demonstrou uma postura madura e solidária diante da tragédia familiar dos Oliveira, auxiliando Beatriz na organização dos documentos necessários para o processo formal de separação dos pais. O rival vizinho assumiu uma conduta respeitosa nos corredores hospitalares. Lucas Oliveira aceitava o apoio do oponente com silêncios agradecidos, compreendendo que a vida acadêmica na capital exigia uma evolução definitiva em sua personalidade rígida. O grupo de 4 jovens rústicos parecia consolidar uma união indestrutível diante das adversidades econômicas e sociais. A estabilidade daquela nova rotina universitária foi radicalmente alterada no encerramento do 4º ano letivo de Mariana Silva, que coincidiu com a aprovação final de sua formação no curso de pedagogia. A jovem organizava seus pertences com um sorriso radiante no rosto doce, preparando-se para retornar em definitivo ao vilarejo rural para assumir uma vaga de professora concursada na escola pública da comunidade. Lucas Oliveira assistia aos preparativos com o coração apertado de angústia, ciente de que a partida da moça representaria o retorno de sua antiga, ousado de aproximação íntima. O rapaz utilizou suas economias guardadas dos estágios hospitalares para comprar um buquê grande de rosas vermelhas e organizar uma pequena surpresa romântica no interior do quarto desocupado da jovem estudiosa. Ele apagou as luzes do cômodo e acendeu pequenas velas decorativas sobre a mesa de madeira, aguardando pacientemente pela chegada da filha do Silva com o coração batendo com força no peito calejado. Mariana Silva empurrou a porta principal por volta das 9 horas da noite e congelou instantaneamente no lugar ao avistar a atmosfera mágica criada pelo amigo mais novo. Lucas Oliveira deu 2 passos à frente com passos firmes e estendeu as flores com as mãos visivelmente trêmulas de puro nervosismo juvenil. A jovem aceitou o presente com os olhos marejados de emoção e um sorriso de extrema doçura, abraçando o rapaz com uma intensidade que desarmou todas as barreiras de orgulho que os separavam há anos. Lucas Oliveira sentiu a respiração ofegante da garota colidir contra seu pescoço, permitindo que o desejo contido guiasse seus movimentos rústicos na penumbra daquele quarto estudantil isolado da capital.
Ele segurou delicadamente o rosto de Mariana Silva com as duas mãos e aproximou seus lábios dos da moça, selando aquela despedida acadêmica com um beijo apaixonado e ardente que apagou as dores do passado. A cumplicidade silenciosa transformou-se em uma promessa implícita de espera mútua para o futuro profissional de ambos. Os meses seguintes transcorreram sob uma atmosfera de profunda melancolia para o protagonista, que precisou enfrentar o quinto e penúltimo ano do curso de medicina sem a presença diária de sua amada. Mariana Silva agora exercia sua profissão com dedicação exemplar na escola pública do interior, enquanto Rafael Costa e Beatriz iniciavam seus respectivos períodos de residência médica nos hospitais da capital do estado. Lucas Oliveira passava as noites em claro, revisando prontuários e estudando casos complexos de cirurgia geral, encontrando nas longas mensagens telefônicas da jovem o combustível necessário para suportar o cansaço físico extremo da rotina hospitalar urbana. A aparente tranquilidade daquele isolamento profissional foi bruscamente interrompida durante uma tarde chuvosa de sexta-feira, quando Lucas Oliveira recebeu uma correspondência oficial com o carimbo do cartório do vilarejo. O jovem rasgou o envelope pardo com os dedos trêmulos no pátio do hospital universitário, deparando-se com um documento impresso que fez todo o seu sangue fugir do rosto pálido. O papel continha um convite formal de casamento civil e religioso impresso com letras douradas elegantes, anunciando a união definitiva de Mariana Silva com um engenheiro civil bem-sucedido da cidade vizinha. Lucas Oliveira apertou o papel contra o peito com fúria cega, sentindo a dor de uma traição inesperada estraçalhar sua mente. Lucas Oliveira amassou o elegante convite de casamento com fúria cega, sentindo as bordas douradas cortarem a palma de sua mão direita, enquanto o papel rígido se transformava em uma bola disforme sob o pátio chuvoso do hospital universitário. Ele caminhou a passos largos em direção ao corredor interno dos blocos cirúrgicos, com a respiração totalmente desordenada e o semblante pálido tomado por uma mistura avassaladora de ódio, dor e descrença absoluta. A certeza de que Mariana Silva havia quebrado a promessa implícita de espera mútua para se entregar aos braços de um engenheiro civil bem-sucedido destruiu o resto de sanidade que o jovem estudante mantinha na capital. Ele arremessou a mochila de lona contra Ureiras, armário de metal do vestiário, recusando-se a aceitar que sua dedicação exaustiva nos estudos de medicina tivesse sido superada tão facilmente pelo poder do dinheiro alheio. O rapaz permaneceu estático diante do espelho do banheiro por longos minutos, encarando as próprias olheiras profundas e o rosto magro desgastado, apesar de todos os seus esforços insanos para mudar de vida. As barreiras socioeconômicas impostas pela família Silva continuavam agindo como um muro intransponível. Ele pegou as chaves de sua bicicleta antiga e abandonou o hospital sem pedir autorização da chefia do setor, pedalando de forma frenética pelas ruas movimentadas e escuras da capital sob a tempestade que castigava a cidade. O jovem não conseguia afastar da mente os detalhes cortantes da correspondência oficial, que marcava o início de sua pior ruína emocional. A decisão de buscar respostas imediatas diretamente na fonte de seu sofrimento impulsionou Lucas Oliveira a comprar uma passagem de ônibus de última hora na rodoviária central da capital, iniciando uma viagem noturna sombria de retorno ao vilarejo rural. Ele observava a paisagem cinzenta passar pela janela embaçada do veículo com os dentes cravados no próprio lábio inferior, controlando a vontade desesperada de desferir socos contra a estrutura de metal do assento. O rapaz desembarcou nas estradas de terra batida da comunidade do interior nas primeiras horas da manhã de sábado, caminhando a passos firmes e ríspidos em direção à residência rústica da família Silva. A fúria contida dava lugar a um cansaço psicológico extremo que paralisava seus movimentos habitualmente ágeis. Lucas Oliveira empurrou o portão de madeira da propriedade sem pedir permissão e caminhou até a varanda principal, deparando-se com o pai de Mariana Silva, que organizava algumas ferramentas agrícolas perto da roseira vermelha. O homem idoso assustou-se com a presença abrupta do rapaz e colocou os objetos sobre a mesa de madeira, exibindo um semblante tomado por uma profunda tristeza velada e uma visível vergonha social. O protagonista exigiu em tom alto uma explicação real sobre o anúncio do casamento civil, encarando o mais velho com os olhos vermelhos pelo choro contido e pela falta absoluta de repouso saudável durante o trajeto. O silêncio constrangedor que se estabeleceu no pátio de terra foi quebrado pelo som dos passos lentos do patriarca,
O pai da jovem caminhou até o rapaz com os ombros curvados pelo peso dos anos e explicou de forma pausada que a decisão não havia partido do coração de Mariana Silva, mas sim de uma imposição severa motivada pela grave crise financeira da família. Ele relatou que as dívidas acumuladas com a manutenção do sítio rústico e os custos elevados dos tratamentos de saúde da mãe haviam colocado a propriedade à beira da falência absoluta nas últimas semanas de outono. A chegada do engenheiro civil de 32 anos representava a única salvação econômica para os idosos, já que o homem abastado havia prometido quitar todas as pendências financeiras em troca da mão da jovem professora em casamento formal. As palavras do ancião atingiram os ouvidos de Lucas Oliveira como um golpe de misericórdia devastador, fazendo com que o rapaz recuasse 2 passos na calçada de pedra com os braços pendendo ao longo do corpo exausto. Ele percebeu de forma cruel que seu amor puro e seus diplomas acadêmicos futuros eram ferramentas totalmente inúteis diante da realidade bruta da pobreza rústica que esmagava o vilarejo do interior. A humilhação de saber que Mariana Silva estava se sacrificando para salvar os pais de uma ruína habitacional destruiu qualquer desejo de confronto violento na mente do jovem. Estudante de medicina, ele deu meia volta no pátio sem proferir mais nenhuma palavra, caminhando como um espectro sem rumo pelas ruas de terra batida. O rapaz alcançou a fachada simples da casa de sua infância e sentou-se nos degraus de madeira da entrada lateral, permitindo que as lágrimas de impotência absoluta rolassem livremente por seu rosto calejado. Lucas Oliveira encarava as próprias mãos trêmulas, percebendo que a destruição de suas esperanças sentimentais ocorria no exato momento em que ele acreditava estar mais próximo do sucesso profissional na capital. Ele recusou o contato de sua irmã Beatriz e permaneceu isolado no vilarejo durante todo o restante do final de semana, transformando sua antiga fúria em uma indiferença gélida e perigosa. O jovem decidiu retornar para a metrópole na madrugada de segunda-feira com um único propósito sombrio cravado em sua mente ferida. Lucas Oliveira trancou-se no alojamento estudantil e iniciou uma rotina de trabalho hospitalar e estudos de cirurgia que assumiu contornos de insanidade autodestrutiva aos olhos dos professores universitários. Ele passava as madrugadas em claro revisando prontuários de alta complexidade e operando em cadáveres nos laboratórios de anatomia humana, recusando qualquer tipo de interação social com os colegas de turma. O rapaz utilizava o cansaço físico extremo como uma barreira mecânica para anestesiar a dor da perda, preenchendo cada minuto livre com as obrigações mais desgastantes do setor de emergência do Hospital Central. A lembrança do sorriso de Mariana Silva começava a se transformar em uma cicatriz profunda e dolorosa. A data do casamento religioso da professora com um engenheiro civil aproximou-se com rapidez implacável, cobrindo os pensamentos do protagonista com uma névoa densa de melancolia insuportável nas noites frias de inverno. Lucas Oliveira recebeu uma mensagem telefônica curta de sua irmã Beatriz na véspera do evento comunitário, informando que o vilarejo inteiro estava reunido na igreja central para a grande celebração luxuosa organizada pelo noivo abastado. O rapaz desligou o aparelho celular com um movimento brusco e caminhou até a janela do alojamento estudantil, encarando as luzes distantes da metrópole enquanto controlava a vontade desesperada de abandonar tudo para sumir no mundo urbano. O jovem médico permaneceu em pé no quarto escuro até o amanhecer do domingo de casamento, lutando internamente contra as forças da amargura e do orgulho ferido que tentavam arrastá-lo de volta à agressividade paterna do passado. Ele sabia que o sacrifício de Mariana Silva selaria o destino de ambos para sempre, afastando-a em definitivo de sua convivência diária através de uma união legal baseada no interesse socioeconômico familiar. Lucas Oliveira vestiu seu jaleco branco com as mãos gélidas e caminhou em direção ao setor de isolamento do hospital universitário, decidido a enterrar seu primeiro amor sob o peso de sua ambição profissional. A calmaria fúnebre de sua nova postura fria parecia inabalável. De relatórios clínicos complexos de pacientes crônicos da instituição, o silêncio técnico do ambiente foi quebrado por volta das 4 horas da tarde, quando as portas automáticas do setor de trauma foram abertas com extrema violência pelo serviço de resgate rodoviário. O som das sirenes misturava-se
com os gritos desesperados dos socorristas que empurravam uma maca de metal coberta de sangue fresco, vinda de uma colisão grave na estrada que ligava a capital ao vilarejo rural do interior. Lucas Oliveira correu em direção à entrada de emergência e sentiu o corpo enrijecer ao reconhecer uma das... O suor gélido escorreu pela nuca de Lucas Oliveira, enquanto ele empurrava a porta de metal pesado da sala de trauma número 2, deparando-se com o corpo ensanguentado de Rafael Costa estendido sobre a maca articulada de inox. O jovem médico residente sentiu os joelhos vacilarem, trágico desastre rodoviário de domingo. O monitor cardíaco apitava de forma frenética e irregular, denunciando uma hemorragia interna maciça que drenava rapidamente as forças vitais daquele rapaz que antes exibia tanta pose arrogante e perfeita. O médico-chefe do setor gritou ordens ríspidas, exigindo a preparação imediata do campo cirúrgico, convocando o protagonista para liderar as manobras emergenciais de compressão mecânica torácica. Lucas Oliveira assumiu a posição de socorro com as mãos trêmulas de puro nervosismo, cravando os dedos calejados contra o peito fraturado de Rafael Costa para tentar manter o fluxo de oxigênio ativo no cérebro do paciente. Ele operava de forma mecânica e exaustiva por longos minutos na penumbra da sala cirúrgica central, deixando de lado todo o ódio contido e as marcas de rejeição sentimental do passado para cumprir fielmente seu juramento profissional médico. O jovem cravou os dentes no próprio lábio inferior e realizou a incisão de alívio no tórax do colega ferido, drenando o sangue escuro acumulado que sufocava os pulmões comprometidos daquela vítima do acidente de trânsito. A adrenalina do momento apagou temporariamente a melancolia opressiva que o torturava desde o anúncio do matrimônio forçado. A cirurgia de emergência estendeu-se por toda a madrugada de segunda-feira, sob uma atmosfera de extrema tensão e exaustão física para os membros da equipe de saúde da Universidade Capitalina. Lucas Oliveira realizou as suturas finais com precisão milimétrica, conseguindo estabilizar os sinais e vitais do oponente após uma batalha exaustiva contra a morte na mesa de operações do Hospital Universitário Central. Ele caminhou até o lavatório dos fundos com os braços banhados por respingos de plasma e limpou o semblante desgastado com água fria, sentindo o peso da responsabilidade médica esmagar suas últimas energias corporais. O rapaz desabou sobre o banco de couro do vestiário e cobriu o rosto com as mãos, lutando contra as imagens dolorosas. A calmaria técnica do pós-operatório foi quebrada poucas horas mais tarde, quando sua irmã mais velha Beatriz cruzou os corredores do setor de terapia, intensiva a passos rápidos e desesperados. A jovem médica residente trazia os olhos avermelhados pelo choro contínuo e desabou nos braços do irmão, caçula, revelando em tom trêmulo que havia desenvolvido um relacionamento amoroso secreto com Rafael Costa durante os últimos meses de estudos. Lucas Oliveira congelou instantaneamente no lugar ao escutar aquela revelação bombástica, percebendo que o destino havia traçado uma teia de conexões afetivas que ele jamais imaginou existir entre os 4 amigos do vilarejo rural do interior. A dor do rival agora transformava-se na dor direta de sua própria família estruturada. A surpresa maior ocorreu quando a porta principal da recepção foi aberta com um rangido metálico estridente, revelando a silhueta trêmula e cansada de Mariana Silva, que entrava no recinto hospitalar. A jovem professora vestia o casaco escuro de jasmim e carregava nos olhos um desespero absoluto que desarmou qualquer postura defensiva que o protagonista tentava ostentar diante das pessoas. Ela caminhou na direção de Lucas Oliveira com passos desajeitados e segurou firmemente os braços do rapaz, implorando por notícias reais sobre o estado de saúde do vizinho exemplar que sofrera a colisão na estrada. O rapaz sentiu o coração bater com força ao perceber que a moça havia abandonado os preparativos do casamento civil para viajar até a... Mariana Silva explicou de forma pausada e banhada por lágrimas que o acidente rodoviário havia ocorrido justamente quando Rafael Costa viajava em direção ao vilarejo rústico para tentar impedir a realização do matrimônio forçado com o engenheiro abastado. O lutador veterano descobrira as chantagens econômicas sofridas pelos pais da jovem e pretendia utilizar suas próprias economias médicas para quitar as dívidas da fazenda, sacrificando seus bens materiais para garantir a liberdade sentimental da irmã de Lucas e a felicidade do próprio amigo de infância. O protagonista ouviu o relato com o estômago totalmente revirado de culpa, percebendo que julgara de forma errônea e maldosa as reais intenções
daquele rapaz considerado perfeito. O jovem médico conduziu as duas garotas até a janela de vidro do quarto de isolamento onde Rafael Costa repousava conectado aos aparelhos de ventilação mecânica, demonstrando uma maturidade que há muito tempo não habitava suas atitudes intempestivas. Lucas Oliveira colocou a mão delicada. Instituição. Mariana Silva ajeitou os óculos de grau e direcionou um olhar repleto de gratidão e doçura na direção do rapaz mais novo, percebendo a transformação radical na conduta daquele antigo garoto bruto e problemático que antes resolvia tudo na base da força bruta. Os dias seguintes foram marcados por uma convivência diária intensa e silenciosa entre Lucas Oliveira e Mariana Silva nos corredores cinzentos do alojamento estudantil da capital. A jovem professora passava as tardes sentada nos bancos do pátio externo, esperando pelo término dos turnos cirúrgicos do amigo, compartilhando pequenos lanches de pão de queijo e conversando sobre o andamento dos processos de separação dos Oliveira. O rapaz sentia que a antiga barreira invisível de disparidade socioeconômica havia desmoronado completamente diante daquela tragédia comunitária, permitindo que os corações dos dois voltassem a sintonizar a mesma frequência romântica das tardes ensolaradas de verão na academia militar. Uma futura transferência do paciente para o Hospital Municipal do vilarejo de origem. Lucas Oliveira passava as madrugadas em claro revisando os exames de imagem da coluna vertebral do oponente, buscando garantir que nenhuma sequela neurológica grave comprometesse o futuro profissional daquele jovem brilhante que tanto ajudara sua família. A harmonia daquela rotina urbana parecia finalmente estabelecida sob o manto da superação pessoal, até que um alarme sonoro de emergência começou a tocar de forma estridente no setor de monitoramento avançado. Eletrônico exibindo uma queda abrupta e fatal na pressão arterial de Rafael Costa. O jovem cirurgião percebeu com horror que uma artéria oculta na região abdominal havia se rompido de forma silenciosa, iniciando um sangramento interno devastador que ameaçava extinguir a vida do paciente em poucos minutos. Ele preparou o bisturi com as mãos gélidas e gritou para que a equipe solicitasse a presença urgente de Mariana Silva e Beatriz no recinto cirúrgico. O protagonista iniciou o procedimento de abertura torácica com o coração batendo desordenadamente, ciente de que qualquer erro selaria. Lucas Oliveira segurou o bisturi de metal com uma firmeza absoluta que parecia emanar do fundo de sua alma calejada, ignorando o suor frio que escorria por seu rosto pálido e o som estridente dos alarmes eletrônicos que ecoavam pela sala de cirurgia. Ele realizou a abertura abdominal com movimentos rápidos e precisos, localizando a artéria rompida que despejava sangue escuro e ameaçava extinguir a vida de Rafael Costa em poucos segundos. O jovem cirurgião aplicou as pinças de titânio no vaso afetado com uma agilidade impressionante, contendo o sangramento devastador sob o olhar tenso e admirado dos enfermeiros assistentes da unidade hospitalar. A estabilização dos indicadores no painel eletrônico confirmou o sucesso daquela manobra de emergência, trazendo um alívio imenso para o recinto técnico. O procedimento estendeu-se pelas 2 horas seguintes, com a aplicação de suturas vasculares minuciosas, consolidando a vitória definitiva da medicina sobre a morte naquela manhã de segunda-feira. Lucas Oliveira limpou as mãos calejadas no lavatório dos fundos e respirou fundo, sentindo o peso da exaustão física desaparecer ao perceber que havia honrado seu juramento profissional e salvo a vida daquele que antes considerava seu maior rival. Ele caminhou até a sala de espera do complexo médico para transmitir o boletim clínico positivo para sua irmã mais velha Beatriz, para Mariana Silva. As duas jovens desabaram em lágrimas de imensa gratidão, envolvendo o rapaz em um abraço coletivo repleto de afeto que apagou todas as dores e ressentimentos do passado. A recuperação de Rafael Costa transcorreu de forma surpreendente nas semanas posteriores, permitindo que o paciente recuperasse os movimentos corporais e a lucidez mental sem apresentar nenhuma sequela neurológica grave. Lucas Oliveira visitava o leito do colega diariamente durante os rivalidades juvenis. O lutador veterano agradeceu ao protagonista com um aperto de mão firme e emocionado, confirmando que utilizaria seus recursos financeiros para liquidar em definitivo as pendências econômicas da fazenda da família Silva. Essa aliança nobre garantiu a liberdade afetiva de todos os envolvidos.
O desfecho daquela longa jornada de lutas familiares e amadurecimento pessoal consolidou-se 3 anos mais tarde, trazendo tempos de paz e prosperidade para os 4 amigos rústicos originários do interior. Lucas Oliveira alcançou a graduação excelente no curso de medicina e assumiu o Porto, cargo de cirurgião-chefe no Hospital Regional do Vilarejo Rústico, retornando às suas origens com uma reputação brilhante de salvador de vidas. Sua irmã Beatriz uniu-se em matrimônio formal com Rafael Costa em uma linda cerimônia comunitária realizada na antiga igreja matriz, moradores locais daquela pacata vizinhança. A maior transformação ocorreu na vida sentimental do protagonista, que finalmente conseguiu construir seu próprio lar estruturado e livre da violência doméstica que havia marcado os tempos sombrios de sua infância. Lucas Oliveira comprou uma pequena propriedade cercada por roseiras vermelhas e ipês amarelos nas proximidades do mirante da Colina Verde, transformando o espaço em um refúgio de amor e tranquilidade. Ele caminhava de mãos dadas com Mariana Silva pelas estradas de terra batida durante os finais de tarde ensolarados de verão, observando o sorriso radiante da jovem professora que agora lecionava na escola pública central da comunidade. A armadura de orgulho ferido do rapaz havia desaparecido por completo. O ápice daquela reconciliação histórica com o destino manifestou-se durante uma noite festiva de celebração de aniversário da jovem estudiosa, organizada no interior da residência do casal, sob a luz suave de dezenas de velas decorativas. Lucas Oliveira aproximou-se de Mariana Silva segurando um buquê grande de flores tropicais frescas e um exemplar raro daquele gibi antigo que eles compartilhavam na juventude, trazendo à tona as memórias mais puras de sua trajetória de superação pessoal. Ele envolveu a garota em um abraço apertado e sussurrou palavras de eterno agradecimento em seu ouvido delicado, selando aquela caminhada vitoriosa com um beijo apaixonado que fechou o ciclo de sofrimentos e abriu as portas para um futuro eterno de cumplicidade.